Não é depois vocês, depois a geração do século 21, não, na concepção do apóstolo Paulo é, depois nós, os que estivermos vivos, nós vamos subir vivos ao encontro do Senhor nos ares. A escatologia. Escatologia pode ser uma palavra um pouco distante do nosso vocabulário, porque ela vem do grego, eschatos, mas logia. Eschatos tem o sentido de último, mas não o último de uma série, como o número 10 numa sequência de 1 a 10. É último no sentido de desfecho, é quase aquele sentido de ultimato, de destino final, de convergência, de fim. Esse é o sentido de último da palavra eschatos. E a palavra logia, já é conhecida de nós, como estudo, tratado ou doutrina. Por definição, então, escatologia seria o estudo ou a doutrina das últimas coisas, dos últimos fatos, dos últimos eventos da convergência da história da humanidade. O grande plano divino, oculto em mistério ao longo dos séculos, foi finalmente, no fechamento do cânon sagrado, revelado a nós. Deus se revelou a nós, o seu plano, e Ele já deixou traçado qual é o destino que a nossa humanidade irá ter. É isto o objeto de estudo dessa doutrina, a escatologia. E por que nós hoje estudar então essa doutrina escatologia? Como falava o pastor Joel, os eventos escatológicos, os eventos que nos sinalizam que estamos nos aproximando do fim de todas as coisas, eles estão acontecendo a olhos vistos no nosso dia a dia. O noticiário do dia a dia nos prega que Jesus Cristo está às portas. Se você observar a série histórica de acontecimentos e de todas as tragédias que aconteceu, jamais a humanidade viveu um tempo como o que nós estamos vivendo hoje. Isso é um indicativo sério, um alerta grave de que sim, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos chegando ao final, ao desfecho final dessa história da humanidade. E a doutrina escatológica estuda justamente isso. Evidentemente que existem dois destinos. Há um destino terrível, reservado aos ímpios e afastados de Deus, mas há um destino eterno, maravilhoso, destinado aos fiéis em Cristo Jesus. E esta é a nossa esperança. Infelizmente, em nossos dias, há muitos teólogos de outubro que estão aproveitando os eventos atuais para se promover sem embasamento bíblico, sem conhecimento bíblico, sem profundidade bíblica, e desvirtuando a fé de muitos e confundindo a fé dos mais simples, fazendo parecer crer que alguns eventos previstos na Bíblia são os fatos atuais, alguns até são, outros não. Como podemos discernir isso, senão através do conhecimento da santa palavra de Deus? Nós precisamos nos aproximar dela com interesse de coração e com dedicação para poder discernir o certo do errado, daquilo que é verdade, daquilo que é apenas uma especulação de algum interesseiro oportunista querendo ganhar seguidores, querendo ganhar curtidas e promoção nas mídias sociais. É justamente isso que nós estamos vivendo, e essa é uma das razões por que nós precisamos estudar essa doutrina. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele nos diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, se nós precisamos estar preparados para responder, precisamos estudar a respeito, para entender qual é, de fato, a nossa fé e a pureza dela, à luz das Sagradas Escrituras. Além disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, e quando ele tratava justamente deste tema escatológico, ele diz: portanto,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Precisamos estudar escatologia, porque essa doutrina é consolo para os fiéis em Cristo Jesus. Além disso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se existe uma esperança em nosso coração, é a esperança de que o propósito de Deus se cumpra na sua integridade. Se existe um desejo ardente em nosso coração que nos diferencia daquele que não serve a Deus, é que nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós esperamos o porvir, estarmos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! A esperança eterna precisa ser a maior, a mais impactante, a mais relevante convicção da nossa fé cristã. Nada neste mundo, nenhumas benesses deste mundo, nenhum sucesso neste mundo, nenhuma riqueza deste mundo, nenhuma felicidade terrena pode ofuscar em nossos olhos espirituais a esperança de um dia estarmos para sempre com o nosso Deus. Aleluia! É por isso que o nosso hino da harpa diz: a nossa esperança é a sua vinda. Ó Rei dos Reis, vem nos buscar, porque a nossa esperança eterna é a maior convicção que o nosso coração precisa estar sempre firme. A doutrina escatológica para nós não é medo, não é pavor, não é terror. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Nós esperamos que o plano divino se cumpra, porque esperamos nele com fé e esperança. O plano divino de que desde o Éden Deus desejava se relacionar com o ser humano, mas aquilo que parecia fadado ao fracasso, quando o homem traiu a confiança divina e pecou, na verdade nós compreendemos à luz dessa doutrina bíblica, que era apenas o primeiro passo de um plano maior, que incluía toda a humanidade redimida. Este é o propósito de nós compreendermos: Deus não desistiu de conviver conosco, Deus não desistiu de viver a eternidade ao lado seu. Ele descortinou este plano para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso a essa vida eterna. Deus descortinou este plano para quê? Para que somente fosse admitido nas mansões celestiais aqueles que de fato querem ir para lá. Somente sejam admitidos à vida eterna aqueles que anseiam ansiosamente pela vinda do Senhor. Então o plano divino não mudou, ele continua o mesmo. Deus criou essas criaturas porque Ele quer relacionar conosco. E não apenas nessa vida, meus irmãos, porque se esperássemos em Cristo apenas aqui nessa vida, como disse o apóstolo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas falando nesse plano, que plano é esse, irmão? É um plano um tanto complexo? De certa forma, porque para nós estudarmos a doutrina escatológica, nós não podemos apenas nos restringirmos ao livro do Apocalipse, como pensam alguns. Na verdade, nós aprendemos escatologia na Bíblia inteira. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós aprendemos essa doutrina. A revelação divina não foi dada integralmente a uma única pessoa. Deus foi revelando como se fossem peças de um quebra-cabeça a diferentes homens em diferentes épocas. E a partir do estudo sistemático, nós conseguimos montar esse quebra-cabeça compreendendo qual é o plano divino através dos séculos. É bem verdade que quando montamos esse quebra-cabeça, nós percebemos que alguns buracos permanecem. Algumas partes do plano ainda não foram reveladas, e só serão reveladas no momento exato em que a profecia estiver sendo cumprida. Mas quando nós olhamos o quebra-cabeça como um todo, ainda faltando algumas partes, pela quantidade de peças que Deus nos deixou revelada, nós já conseguimos ter ideia do todo, da imagem que se forma. E a imagem que se forma é um plano maravilhoso. Aleluia! É um plano extraordinário.
Ele poderia ser dividido em alguns eventos principais. E eu tentei esquematizar para mostrar aos irmãos. Em primeiro lugar, nós estamos no momento, no dia que se chama hoje. O próximo evento que nós esperamos é justamente o evento do arrebatamento da igreja. A partir desse evento, o arrebatamento, nós temos uma distinção. Parte dos seres humanos estarão nos céus com Cristo, a igreja glorificada. A outra parte da humanidade viva estará na terra, passando por um período crítico, que a Bíblia chama de a grande angústia, um período terrível, tenebroso, período tribulacional. Ele é dividido para fins de estudos em duas fases, tribulação e grande tribulação. É neste período, chamado período tribulacional, que o livro do Apocalipse se dedica a maior parte dele. Dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, 15 tratam especificamente do período tribulacional. É por isso que o livro do Apocalipse é um tanto apavorante para muitos, porque na verdade ele nos mostra justamente a realidade do período tribulacional. Mas não é para nós, porque nós os salvos estaremos nas mansões celestiais com Cristo. E lá tem eventos para nós? Claro que tem. 2 eventos em particular, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Ao final desses 2 eventos, nós voltamos com Cristo, num evento conhecido como a vinda de Cristo em glória, a segunda fase da vinda de Cristo, ou, como eu prefiro chamar, o aparecimento glorioso. O aparecimento glorioso de Cristo dá-se justamente no término, no período tribulacional, e no momento em que estará essa terra mergulhada numa guerra terrível, a conhecida batalha do Armagedon. Quando Cristo vem com sua igreja glorificada, para pôr fim a essa batalha do Armagedon, ele inaugura nesta terra, já com a igreja glorificada, o reino milenial. É claro que o meu gráfico aí não está em escala, né? Porque se o período tribulacional é um período que dura 7 anos, o milênio dura 1000 anos, por óbvio. Mas é só para esquematizar para os irmãos compreenderem. Então, há esse período de reino milenial, onde Cristo reina com sua igreja glorificada na terra. Há uma paz na terra, por isso é também chamado de milênio de paz. Ao término desse período milenial, nós temos a última revolta de Satanás. Sim, ele ainda vai tentar fazer alguma coisa, e vai conseguir granjear mais adeptos nesse final do período. Segue-se o juízo final e o estado eterno, de condenação eterna para os condenados e de bem-aventurança para os salvos em Cristo Jesus. Este é um resumo do plano. É claro que aqui tem muitos eventos que eu não estou citando, até por uma questão de espaço, e já dá para perceber que não teria como nós tratarmos pormenorizadamente disso em 4 encontros. Na verdade, a ideia nesse período que o pastor Oswaldo está nos concedendo é nós trazermos uma visão panorâmica deste tema, para servir uma espécie de nivelamento para nós, nosso entendimento. Então eu escolhi 4 temas para as 4 quartas-feiras, um em cada uma dessas fases, para a gente resumir um pouco, né, não muito superficialmente, esses eventos principais. E hoje o tema é justamente a doutrina da eminência. Amém? Muito bem. O que nós vemos, então, o que seria a doutrina da eminência? A doutrina da eminência, meus irmãos, é a crença cristã de que o arrebatamento da igreja, este evento, que nós esperamos como próximo no calendário profético, dar-se-á, não é que pode dar-se, ele vai dar-se a qualquer momento. Pode ser antes do romper da aurora, pode ser antes de terminar o culto, pode ser em você estiver no seu quarto, no seu escritório, no seu veículo, pode ser quando você estiver dormindo, levantando ou deitando. Jesus Cristo virá muito em breve. Aleluia.
A doutrina da iminência é a doutrina cristã que afirma que Cristo vem e vem breve. Esperamos Ele a qualquer momento, em todo o momento esperamos Ele. Como próximo evento do calendário profético, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Pedro, o apóstolo, já esperava esse evento no seu tempo. Atos capítulo 3, versículo 19, ele está pregando em Jerusalém, a cidade ainda está de pé. Ora, Pedro aprendeu escatologia direto com Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, tendo Jerusalém ainda construída ao fundo como cenário. E Jesus ensinou para eles que aquela cidade iria ser derrubada, de forma que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Este mesmo Pedro está pregando, e ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não importa se Jesus havia predito para ele que aquela Jerusalém iria cair, ele já esperava o arrebatamento ali, agora, a qualquer momento, no seu tempo, nos seus dias. Essa era a esperança do apóstolo Pedro. Anos mais tarde, por volta dos anos 66 a 68 depois de Cristo, próximo à sua morte, o mesmo Pedro começa a ouvir questionamentos. Ei, e aquela história de que Jesus ia voltar logo, hein? Faz tanto tempo, hein? Já vai 30 anos e nada de Jesus voltar, já quase 40. Será que Jesus não está tardando, hein, Pedro? Será que essa tua fé estava correta? O teu entendimento estava correto? O que é que ele responde na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na concepção petrina, o único motivo para que Cristo não rompeu os céus e veio buscar a sua igreja, é porque Ele está sendo longânimo com você, Ele ainda está esperando por você. Aleluia! Ele está sendo longânimo para convosco, porque sabe que você ainda não está na posição certa, e Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Pedro não estava sozinho nessa sua crença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele esperava Cristo perto. Em Romanos 13, versículo 11, ele diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele esperava Cristo para os seus dias, está perto. Na concepção de Paulo, a cada tic-tac do relógio, Jesus Cristo está mais perto, breve Ele vem, breve Ele vem. Aleluia, aleluia. E evidentemente que o texto mais conhecido dessa doutrina da eminência é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele se inclui, não é depois vocês, depois a geração do século 21, não, na concepção do apóstolo Paulo é depois nós, os que estivermos vivos, nós vamos subir vivos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia!
Era a convicção do apóstolo de que Cristo estava prestes a retornar. Aleluia! Essa é a doutrina da iminência. Se isso não te convenceu, ouça as palavras do próprio Cristo em Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28 da sua epístola, eu gosto dessa versão da Nova Almeida atualizada. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar quem? Aqueles que esperam ansiosamente por Ele. Aleluia! Há alguém que aqui espera ansiosamente por Ele. Aleluia! Essa fé não pode esmorecer em nossos corações. Ele vem cedo, Ele vem em breve, pode ser ainda hoje, pode ser esta noite. Não restam mais sinais a serem cumpridos, tudo está cumprido. É a longanimidade de Cristo que ainda protela o seu retorno, mas breve Ele vem, breve Ele vem. Aleluia! Com tantas referências bíblicas assim, talvez pensássemos que essa crença na doutrina da iminência já é um consenso entre a cristandade dos nossos dias. Infelizmente, tenho que dizer aos irmãos que não é o caso. E mais infelizmente ainda, a cada dia que passa, nós vemos se infiltrar em nosso meio ensinadores, doutrinadores, pregadores, defendendo pensamentos de que a vinda de Cristo não é para agora. Não é agora. Isso foi uma doutrina inventada no século XVI. Não. Ainda tem que vir um anticristo. Ainda vai assumir o poder do governo mundial. Vai vir a marca da besta ainda. Vai vir a batalha de Gog e Magog. Ainda vai vir o retorno massivo dos judeus à Terra Santa. Ainda vai acontecer muita coisa antes de Cristo vir. A tese pós-tribulacionista tem entrado nos nossos meios, nos nossos seminários, nos nossos institutos. A tese pós-tribulacionista está corroendo a pureza doutrinária da igreja. E me perdoem os doutores teólogos, o pós-tribulacionismo não é uma escola interpretativa, é um erro teológico, porque contradiz a doutrina bíblica da iminência. Pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, tornando sem sentido as palavras de Cristo que disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra. Nós não cremos no pós-tribulacionismo, nós cremos que Jesus breve vem. Amém. Aleluia. Nós cremos que sim, Ele vem buscar a sua igreja. Como se não bastasse os ataques do pós-tribulacionismo, nós temos que conviver com uma chamada escola idealista, que transformou o Apocalipse num livro simbólico. É um simbolismo apenas, aquilo ali é só linguagem simbólica. O que está sendo descrito no Apocalipse é a batalha entre o bem e o mal. O problema desse pensamento é que transforma a nossa fé em um farisaísmo, ascetismo religioso, moralista. Transforma o ministério em justiça social. Transforma a igreja em um clube de relevância política e social. E transforma a nossa esperança em um enredo fantasioso e simbólico. Não, a Bíblia é a verdade, ela ainda é a palavra de Deus. O Jesus que prometeu, Ele vem em breve, vem buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia.
para que não fiquemos apenas nos textos bíblicos, eu quero lhe mostrar que a história também prova que a igreja cristã verdadeira sempre foi pré-tribulacionista. A Didaquê, conhecido documento dos 12 apóstolos, um dos documentos mais antigos da igreja cristã, escrito por volta dos anos 120 a 150 depois de Cristo, descrevia da seguinte maneira: que venha a graça e que este mundo acabe. Hosana ao Deus, filho de Davi. Se alguém é santo, que venha, se não é, que se arrependa. Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Clemente, bispo de Roma, século I da nossa era, deixou escrito a seguinte frase: verdadeiramente, logo e de repente, sua vontade será cumprida, assim como testemunha as Escrituras, dizendo: certamente venho sem demora e não tardarei. Só para citar mais um, Cipriano, bispo de Cartago, do século III da nossa era, diz: seria contraditório e incompatível para nós que oramos para que o reino de Deus venha rapidamente e estarmos procurando uma longa vida aqui. Então a crença na doutrina da iminência de que Cristo breve vem é antiga, não foi inventada por nós não, é uma crença bíblica desde os tempos dos apóstolos. A igreja cristã sempre defendeu esta vinda. Agora, evidentemente que a vinda de Cristo, ela é um evento, ou ela é dois eventos? Não, é uma vinda, mas dividida em dois eventos: o arrebatamento e o aparecimento glorioso. Então, o arrebatamento é iminente, o aparecimento glorioso é depois do período tribulacional. Que há dois momentos dessa vinda de Cristo, nós concordamos. O que nós não concordamos é que o arrebatamento se dê só no fim do período tribulacional. Os irmãos me entendem? Amém? O que nós aceitamos biblicamente é que o arrebatamento é o próximo evento. Dá-se início ao período tribulacional, depois o aparecimento glorioso de Cristo. E a Bíblia nos mostra assim que essa vinda de Cristo ela é dividida em dois eventos. Tito 2,13 é um exemplo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2,1: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. São dois eventos, são dois momentos. Há um momento da nossa reunião com Ele, há um momento da vinda de Cristo. Há um momento da gloriosa esperança, há um momento do aparecimento em glória. Agora, esses dois momentos tem que haver um intervalo entre eles. Há uma necessidade lógica disso. Senão, não faria sentido. Quando o pós-tribulacionista coloca o arrebatamento da igreja no fim do período tribulacional, ele entende o seguinte: Cristo vem, arrebata a sua igreja, a igreja encontra Cristo nos ares, e Cristo, com a sua igreja nos ares, desce de volta para a terra e implanta o reino milenial. Faz sentido, meus irmãos? Não faz sentido, né? Imagine, deixa eu dramatizar um pouquinho aqui. Magister Josemir, por gentileza, vem aqui. Nosso pastor Adamor, vem cá. Por gentileza, fica aqui os dois aqui. Estando dois num campo, diz a Bíblia, um será levado e o outro será deixado, certo? Não é revelação profética, é só uma ilustração, tá? O pastor Adamor será levado e o evangelista Josemir será deixado, tá? Então, na tese, na nossa interpretação, visão pós-tribulacionismo, seria o seguinte: Jesus vem, busca o pastor Adamor. Ele será levado. Agora, na tese pós-tribulacionista, Jesus vem no arrebatamento. O pastor Adamor será levado, Josemir será deixado. Olha só como é que a pós-tribulacionista fala. Vem comigo. Levou até os ares, e ele ficou levado, deixado. Volta de volta para a terra.
Faz sentido, meus irmãos? Não faz sentido. Se um vai ser deixado e o outro vai ser levado, que sentido há depois que aquele que foi levado volta de novo para o lugar onde aquele que tinha sido deixado? Não tem sentido. Obrigado, meus irmãos. Pode sentar. É isso que quer fazer-nos crer a tese pós-tribulacionista. Por isso que nós entendemos que aquele que é levado para estar com Cristo. Para ele tem o quê? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aquele que é deixado para o período tribulacional. É deixado para sofrer a grande angústia. Então, há uma diferença nisso. Que há esses dois momentos, todas as visões interpretativas concordam. O que eles discordam é o tempo. Nós entendemos que há necessidade desse tempo, chamado período tribulacional, para que haja esse retorno de Cristo com sua igreja glorificada, para cumprir outro propósito. Não faria nenhum sentido Jesus nos levar, nos deixar passar toda a tribulação e depois nos levar e trazer de volta. Não faria nenhum sentido isso. Por isso, nós entendemos à luz das Sagradas Escrituras que a vida de Cristo é dividida em dois momentos, mas o primeiro momento agora, que nós esperamos para agora, pode ser hoje, é o arrebatamento da igreja. Amém? Deixa eu mostrar para os irmãos algumas referências bíblicas rapidamente, para lhes mostrar biblicamente de que esses dois eventos são distintos. Por exemplo, não vou ler todas as referências por causa do tempo, mas vou apenas citar. O arrebatamento é descrito como um momento inesperado, daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, é um mistério. O aparecimento glorioso está sinalizado precisamente após a grande tribulação. Todos saberão, todo olho o verá. No arrebatamento, a Bíblia o descreve como um evento brusco, rápido, furtivo, como um ladrão na noite. No aparecimento glorioso, não. Será inconfundível, será acompanhado de sinais cósmicos no céu. Então há uma diferença muito grande entre os dois eventos. No arrebatamento, a Bíblia o descreve como um evento seletivo. Um será levado, outro será deixado, como eu dramatizei aqui com os irmãos. No aparecimento glorioso, diz que será público, amplamente percebido. No arrebatamento, a Bíblia o descreve como um evento destinado exclusivamente para a igreja. No aparecimento glorioso, a Bíblia diz que todas as tribos da terra o verão. No arrebatamento, Jesus volta para levar a igreja para si mesmo. É assim que ele diz. No aparecimento glorioso, Jesus volta com os santos, já volta com a igreja. No arrebatamento, nós encontraremos Jesus nos ares, nos céus, assim a Bíblia descreve. No aparecimento glorioso, Jesus desce até a terra, os seus pés vão pisar nos montes das oliveiras, em Israel. Então, com tantas diferenças assim, não dá para ser o mesmo evento, no mesmo momento. No arrebatamento, Jesus vem para galardoar os salvos. No aparecimento glorioso, ele vem para julgar e condenar os ímpios. No arrebatamento, Jesus leva os seus para poupá-los da grande tribulação. Esse é o propósito. No aparecimento glorioso, Jesus traz os seus para implantar na terra o reino milenial. No arrebatamento, Satanás não é mencionado. Nenhum evento paralelo é esperado. Não tem nenhum sinal que a gente possa dizer, aconteceu isso, já vai acontecer o arrebatamento. Não tem. Ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe. E chega a dizer que vocês fiquem atentos porque ele vai vir quando vocês não esperam. É bem assim que ele descreve. Já no aparecimento glorioso, Jesus vem durante uma guerra, a batalha do Armagedon, que nunca aconteceu na história da humanidade ainda. Satanás é preso, a terra é subjugada.
Então, não dá para ser o mesmo momento, tem que haver uma diferença, tem que haver um espaço de tempo entre ambos, que é o que nós entendemos, que é justamente o período tribulacional. Amém, meus irmãos? Qual o propósito, então, do arrebatamento? Primeiro, evitar as piores calamidades. Evitar quem? A igreja salva por Cristo, que aceitou a Jesus, que é fiel, que está renunciando ao mundo, que está pagando o preço aqui, para quê? Para uma recompensa eterna. E a recompensa eterna começa em evitar o pior que está por vir. E este pior acontecerá justamente neste período tribulacional, que é o tema da quarta-feira que vem, se Jesus não vir antes, porque ele pode vir hoje, né? Mas o tema é esse, previsto para a quarta-feira que vem, é o período tribulacional. Então, o principal motivo, o primeiro motivo é esse: evitar que a igreja de Cristo, que a noiva do Cordeiro, passe por esse período crítico. Veja que o próprio Senhor diz: vigiai, pois em todo tempo orando. Para quê? Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele nos prometeu, irmãos, Ele nos prometeu que é possível evitar. É possível, através do quê? Do arrebatamento. O segundo propósito do arrebatamento, tem mais um texto aqui: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele nos livra da ira, não precisamos passar pela ira. E o texto que eu já citei, Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. O segundo propósito do arrebatamento é recompensar os fiéis. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Esperança, alegria, coroa de glória, é recompensa para os salvos. Tem outro texto? Claro que tem, muitos, mas vamos mais um. Desde agora a coroa da justiça, coroa é galardão, é presente, é recompensa, já me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então o arrebatamento é isso, é para recompensar os salvos. O propósito do aparecimento glorioso é outro, veremos oportunamente, é condenar os ímpios, é resgatar Israel, é implantar o reino milenial, é outro propósito, mas o ato do arrebatamento é este. E o que a gente pode falar, alguns aspectos desse arrebatamento? Primeiro, já falamos, é iminente, pode ser a qualquer momento. Segundo, vai ser muito rápido, irmãos, vai ser extremamente rápido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele diz assim, num momento. Esse momento que ele está usando aqui, a palavra aqui é átomo. Na época do apóstolo Paulo, a teoria atômica vigente era a teoria de que o átomo era a unidade invisível da matéria, indivisível da matéria. Hoje a gente sabe que não, que o átomo é dividido em prótons, elétrons, e que os prótons também são divididos em quarks, e enfim, e aí, como diz o sábio Salomão, para o interior da terra não há limite para a investigação, assim como para a altura dos céus. Mas na época do apóstolo Paulo, átomo significava dizer uma unidade indivisível, algo que não se pode dividir. E ele diz, olha, vai ser num momento, numa unidade indivisível de tempo, vai ser muito rápido. Não vai dar tempo de nada. Ele vem. Ele vem. E quando você vê, ele veio. E quem está preparado foi, e quem não está já ficou. Porque vai ser muito rápido. Num átomo de momento, uma unidade indivisível de tempo. E ele ilustra mais ainda. Ele diz,
vai ser num abrir e fechar de olhos. Aleluia! É num piscar de olhos, e você estará diante do bema de Cristo, do tribunal de Cristo. Ou você estará num mundo em caos, ouvindo o choro das mães grávidas que sumiu o bebê da sua barriga. Ou você estará no meio de um caos no trânsito, com um monte de carros se chocando, e pessoas desesperadas sem saber o que está acontecendo. Ou você estará num avião desgovernado, porque o piloto já está nas mansões celestiais. Ou você estará no seu serviço, ouvindo o brado, o grito desesperador de seus colegas, dizendo que ouviu que a igreja foi arrebatada e que ele ficou, e ele era um desviado. Será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num momento. Será um evento poderoso. 1 Coríntios 15, 51, o apóstolo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Evidentemente ele se refere aqui a um eufemismo à morte. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! Todos seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, aleluia, aleluia. Oh, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Será um evento poderoso. Por fim, será um evento violento. Sim, você sabia que arrebatamento, a palavra em grego é harpazo, e harpazo significa arrancar com força, com violência, e levar em alta velocidade. A palavra latina mais próxima disso é rapturo, rapto, é alguém ser raptado com violência, levado para outro lugar. Será um rapto, será violento, será glorioso para os que for, mas será muito violento para os que ficarem. Lucas 17, 34 a 36. Digo-vos, naquela noite, estarão 2 numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. E 2 estarão ali de manhã, moendo no moinho. As 2 juntas no moinho. E de repente, uma é tomada e a outra é deixada. Em outro lugar vai ser tarde, por causa dos fusos horários, vai ser de tarde. E vai ter 2, o sol alto, trabalhando no campo. 2 juntos, 2 colegas. Mas um será tomado, o outro será deixado. Eu não quero ficar nessa lista. Eu quero estar entre os que serão tomados. Aleluia! Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele prometeu que vem, meus irmãos. E esse dia está muito perto. Esta é a crença cristã na doutrina da iminência. Estejamos apercebidos e preparados, pois esse dia pode ser ainda hoje.